Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. E nós vamos trabalhar hoje com a divisão silábica. Dividir as palavras em sílabas. Vamos lá, então. Chamamos de sílaba as unidades ou grupos de fonemas. Fonemas, então, são os sons da língua, né? Emitidos em uma só emissão de voz. Então, o que determina a sílaba é a emissão de nossa voz. Na língua portuguesa, a vogal é sempre o núcleo da sílaba. E por esse motivo, não existe, ouça, não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Nós temos uma língua vocálica, então a presença de vogal é sempre constante nas sílabas. E detalhe, não existe sílaba sem vogal e só tem uma sílaba por vogal. Se acontecer de você separar em sílabas e perceber duas, quais são as vogais? A, E, O, U. A, E, I, O, U. Eu percebo duas, é sinal que uma não é vogal, é semivogal. Para tirar essa dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do link uma outra aula importantíssima que eu falo sobre os fonemas, e isso complementa essa aula. Como também lá na aula de fonema eu vou deixar a descrição dessa aula aqui, mas eu vou seguir. A divisão das sílabas de uma palavra é feita pela soletração e não por elementos que os constituem, tá? Apesar que tem algumas regrinhas. Vamos ver aqui a divisão silábica de 4 palavrinhas? Tesoura. Como que eu divido em sílaba? Pronuncia por emissão de voz. Te-zou-ra. É assim que eu falo, né? E determinação, como ficaria? De-ter-mi-na-ção. Olha que bacana. E aumento, como seria? Au-men-to. E água? A-gua. Olha só, não existe nenhuma sílaba sem vogal. E quando eu tenho duas vogais, é sinal que uma é vogal e a outra é semivogal. E como é que eu vou fazer para saber disso, Eliana? Lá naquela aula eu explico, mas aqui vamos dar uma palhinha rapidinho. A vogal A é a mais forte. Se ela estiver na sílaba, ela é a vogal. Na sequência de forças, tem o E e o O. E o mais fraquinho, mais pernóstico, o I e o U. Então aqui, ó, O e U. Qual vai ser a minha vogal? O O, que é a mais forte. O U vai ser minha semivogal. E água? Água, o A é o manda-chuva, ele é vogal. E o U é semivogal. A, E, O e U. Entenderam? Essa é a força da coisa. Regras de divisão silábica. Tem regras além da emissão de voz? Tem sim, vamos aprender algumas. Não se separam as vogais que formam os ditongos e tritongos. O que é ditongo? Ditongo, gente, é quando duas vogais estão juntas, é o encontro de duas vogais numa palavra. Quando eu fazer a divisão de sílabas, elas continuam juntas. Isso é ditongo. Tritongos são 3 vogais, elas continuam juntas, tá? Então, os ditongos e os tritongos não se separam. Aurora, olha lá. Aurora. Au é o meu ditongo. Paraguai. Paraguai. Guai é o meu tritongo, tá vendo? Olha lá, 3 vogais juntas. Não se separam dígrafos. Eliana, você tá falando de ditongo, tritongo, dígrafo. Vai lá na descrição, segunda vez que eu tô falando isso. Assista a aula de fonemas. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Então, se isso aparecer, já sabem que ele tem que ficar junto, na mesma sílaba. CH não pode separar, LH também não, tá ok? Filho, vou separar, filho. E equivaler? E-que-va-ler. É isso aí. Continuando em regras, não se separam os encontros consonantais perfeitos, que é uma consoante mais L e uma consoante mais R. Consoante mais L mais consoante mais R, mesma sílaba. Problema, como é que vai ficar a divisão dessa palavra? Problema. Por quê? Encontro consonantal perfeito. Não pode ser dividido, tá? Nem sempre os encontros consonantais mais L ou encontros com uma consoante mais R formam encontros consonantais perfeitos. Não forma, às vezes não forma.
Se o L e o R não se pronunciam separadamente, devem ser considerados, devem vir separados. Se eles se pronunciam separados, devem vir separados. Entenderam? Eu tenho que ver se eu pronuncio junto ou não. Olha um exemplo. Sublingual. Ó, o B e o L tá aqui, né? Igual eu tinha aqui. Só que na hora de falar, sabe como eu falo? Eu falo assim, ó, sublingual. E, consequentemente, ele vai estar dividido. Aqui não é o encontro consonantal, mas não é perfeito. O encontro consonantal perfeito é esse que não tem a divisão. Tá bom, gente? Joia. Sublegenda, para ver mais uma. Sublegenda. Isso aí, mole, mole, né? Separam-se as vogais que formam os hiatos. Hiatos é duas vogais estão lá na sílaba, na palavra, na hora de dividir, vai cada uma para sua sílaba. Isso é um hiato. Ó, saída, como é que fica? Saída. Ó, tá junto, separou aqui, tá? Hiatos são separados. Saúde, mesma coisa. Olha ali um exemplo de hiato. Tava junto, na hora de dividir, ficou separadinho, certo? Sempre se separam vogais idênticas. Sempre se separam. Apesar de eu pronunciar junto, eu separo. R, R, S, S, SC, XC, S, S cedilha. Essas nunca vão ficar na mesma sílaba. Caatinga. Opa, deixa eu repetir essa regra de novo. Sempre se separam as vogais idênticas e os dígrafos, tá? Então, eu falei de vogais e já fui pro dígrafo, resolvi voltar aqui para deixar bem claro. Vogais idênticas, separei. E esses dígrafos eu também tenho que separar, tá? Como é o caso de caatinga. Ó, vogal idêntica. Como é que fica? Dessa forma aqui. E exceção, ó, é um dígrafo. O que é dígrafo? Duas letras com um único som. O que vai acontecer? Eu tenho que fazer ele separado. Tá bom, meus amores? Isso aí. E terra? Gente, eu falo terra, mas é RR. Então, eu tenho que separar dessa forma aqui. Tranquilo? Tranquilo. Cumpre lembrar ainda que toda consoante interna, não seguida de vogal, tá lá no meio da palavra, uma consoante, depois dela, não tem uma vogal, ela vai pertencer à sílaba anterior. Exemplo, ritmo. Ó, vocês estão vendo que eu tenho uma consoante aqui? Que não tem uma vogal depois dela. Na hora de dividir, o que vai acontecer? Ela vai pertencer à sílaba anterior. Ritmo. Isso aí. Afta, ó, mesma coisa. Na minha divisão, fica assim. Ela vai para a sílaba anterior. Boa, né? De boa, né? E com isso a gente encerra essa aula. Não esqueçam de ver na descrição a aula sobre fonemas. Espero vocês no nosso próximo encontro.